inteligente promove quem ama. A paixão nutre a ansiedade. O amor inteligente nutre a saúde psíquica, amplia os horizontes intelectuais, liberta o imaginário, promove a arte de se interiorizar, refina a capacidade de observar. Quem ama com amor inteligente constrói janelas light na memória. São janelas positivas que arquivam boas experiências, realçam o princípio do prazer, estruturam a autoestima, cristalizam a relação de cada um consigo mesmo e com os outros, nos solos conscientes e inconscientes da memória. Com que tipo de amor você ama? Os que são destituídos de amor inteligente perdoam pouco, mas julgam muito. São frágeis para abraçar, mas fortes para excluir. São lentos em se doar, mas velozes em dar as costas. São, portanto, ótimos para conviver com máquinas, mas péssimos para se relacionar com seres humanos. E, como seres humanos, ainda que não saibam, clamam pelo amor como o sedento que, em terra seca, procura água, mas desconhece sua fonte. Quem não protege a emoção da paixão doentia, que anula a liberdade e cobra excessivamente, não prepara seu eu para ser gestor de sua mente. E isso o leva a ter medo de assumir sua insensatez e de reconhecer suas dificuldades. Assim, nega que está doente, nega sua fragilidade, nega que é um ser humano. Pune-se quando erra, pois tem a necessidade neurótica de estar sempre certo. Os títulos acadêmicos podem estar afixados na parede, mas faltam-lhe títulos de maturidade no fascinante território da emoção. Gigantes por fora, pequenos por dentro. A mente humana esconde um universo de segredos. Não é fácil pilotar a aeronave mental, pois existe uma série de copilotos que podem comandá-la, pelo menos por alguns segundos ou minutos, levando o eu a levantar voo quando não deseja, a seguir trajetórias que não traçou e a aterrissar onde não programou. Quantas vezes sentimos o que não queremos sentir ou nos perturbamos com angústias e medos que não programamos? Quantas vezes nosso eu bloqueia, sem querer, sua capacidade de dar resposta? A construção da emoção é, portanto, multifocal. Não depende apenas do eu, o que torna o psiquismo humano mais complexo do que a ciência jamais imaginou. Além dos fenômenos inconscientes que leem a memória e produzem cadeias de pensamento e emoção sem a autorização do eu, existe uma série de variáveis que influenciam a construção da emoção. Por exemplo, onde estou, ambiente social em que me encontro, como um quarto ou um local público. E como estou, motivação, desejo, intenções subliminares. Ambos podem influenciar o gerenciamento do eu sobre a emoção. Não há dois senhores. Ou será você, ou serão seus conflitos. Apesar da construção multifocal e da dificuldade de gerenciamento da emoção, não há dois senhores. Ou você gerencia e protege, ainda que parcialmente, o território da emoção, ou ele o dominará. No passado, embora sem nenhum conhecimento de psicologia, as pessoas saudáveis dominavam a emoção pela capacidade intuitiva de contemplar o belo, enfrentar a dor, fazer das perdas lições de vida. Hoje, a sociedade é tão estressante e competitiva que, se não desenvolvermos habilidades para administrar a emoção, o risco de termos uma péssima qualidade de vida é enorme. Reis dominaram o mundo, mas não dominaram a própria emoção. Generais venceram batalhas, mas perderam guerras no território da própria mente. Foram prisioneiros da raiva, do ódio, do orgulho, da angústia, tristeza com sensação de aperto no peito. Se você não administrar sua emoção, será um barco sem leme, dirigido por elogios, aceitações, críticas, frustrações. Se os ventos sociais forem bons, você terá mais chances de chegar a bom termo. Se enfrentar tempestades, poderá afundar. Pare e pense. Em que situações você é escravo da sua emoção? Lições para a vida. O modelo educacional das sociedades modernas está falido, pois desconhece essa ferramenta fundamental da qualidade de vida. Os jovens são ensinados durante anos a resolver problemas de matemática, mas não a matemática da emoção, onde dividir é aumentar, perder pode ser ganhar. São ensinados a enfrentar as provas escolares, mas não as provas existenciais, frustrações, rejeições, angústias, dificuldades. São ensinados a conhecer as peculiaridades dos átomos, mas não seu eu como gestor psíquico. Conhecem o mundo em que estão, mas pouquíssimo o mundo que são. Deveríamos ter aprendido desde a infância que devemos e podemos administrar a emoção e filtrar estímulos estressantes para contemplar o belo, libertar a criatividade, fomentar a generosidade, debelar o medo, dissipar a insegurança, controlar o instinto da agressividade.
Muitos são marionetes do seu mau humor e estresse. Administrar a emoção é nosso direito. Direito de ter uma mente livre, feliz, saudável, de navegar com segurança nas turbulentas águas das relações sociais. Você exerce esse direito? Muitos procuram o direito de se expressar, de ganhar dinheiro, de ter status social, o que é bom, mas não procuram o direito de ser gestores da própria mente, o que é excelente. Procuram o trivial, mas erram no essencial. E você? Como surgem as emoções e como administrá-las? A relação estreita entre pensamentos e sentimentos. Não é fácil pilotar a aeronave mental, pois existe uma série de copilotos que podem comandá-la, pelo menos por alguns segundos ou minutos. As emoções surgem das cadeias de pensamento produzidas pelo processo de leitura da memória, que é realizado em milésimos de segundo por múltiplos fenômenos, incluindo o eu. Portanto, com exceção das emoções geradas pelo metabolismo cerebral e pelas drogas psicotrópicas, como tranquilizantes e antidepressivos, todas as demais experiências emocionais são fruto da leitura da memória e da produção de pensamentos conscientes e inconscientes. Toda vez que você tem um sentimento, produziu antes um pensamento, ainda que não tenha percebido. Alguns acordam mal-humorados ou deprimidos porque, antes de despertarem, um fenômeno chamado autofluxo leu janelas tensionais da memória, produziu ambientes, personagens e circunstâncias com alta complexidade nos sonhos que, por sua vez, excitaram a emoção e geraram angústia e ansiedade. A tristeza, ao entardecer, segue o mesmo processo, mas o fenômeno acionado agora é o gatilho da memória. Ele põe em ação bilhões de dados em frações de segundo para nomear sons, imagens, palavras e odores. No entardecer, a diminuição do ritmo de atividades sociais leva à introspecção, detona o gatilho, abre as janelas da memória, que contém solidão e gera cadeias de pensamento que desfiguram o bom humor. O processo de construção de pensamentos e emoções é rapidíssimo, não temos consciência dele. As janelas da memória são lidas multifocalmente, ou seja, simultaneamente, e produzem pensamentos que, por sua vez, transformam a paisagem das emoções. O som de uma música pode abrir uma janela da memória e produzir pensamentos que recordam doces experiências. Tome as rédeas da emoção. Se não tomar as rédeas do psiquismo, se não der um choque de lucidez na mente, se não confrontar e virar a mesa contra a ansiedade e o humor deprimido, o eu será uma vítima, um escravo da emoção, e não gerenciador dela. Grande parte dos maiores erros humanos ocorrem nos primeiros 30 segundos de tensão. O grande problema do processo de leitura da memória, de construção de pensamentos e de transformação da energia emocional é que o eu, que representa a capacidade de escolha, só toma consciência dos pensamentos numa etapa posterior, segundos depois de ter desencadeado tal processo. Isso pode algemar sua liderança. Por isso, o eu deve agir rápido. Ao assistir um filme de terror, você, seu eu, pode desejar não sentir medo, pois sabe que por trás das cenas existem câmeras, diretor de imagem, assistente de produção, iluminador. Todavia, quando a porta começa a ranger, o gatilho da memória abre uma janela contendo seus medos do passado. Isso produz pensamentos inconscientes que transformam a energia emocional. Tudo é realizado em frações de segundo. Você prometeu que não iria sentir medo, mas o medo surgiu no teatro de sua mente antes que você conseguisse dominá-lo. Usando a figura do teatro, o maior desafio do eu é controlar, dissipar e administrar o medo e a ansiedade depois que eles surgem. Em qualquer experiência, os primeiros pensamentos e emoções aparecem antes da consciência do eu. O eu deve sair da plateia, entrar no palco e dirigir a peça dos pensamentos e emoções. Você fica plantado na plateia ou entra no palco, dá um escândalo positivo e proclama: quem dirige essa peça sou eu. Podemos evitar que a peça se inicie se reeditarmos o filme do inconsciente ou construirmos janelas paralelas. Você não acha incrível que nossa espécie sempre tenha feito guerras, cometido violências, assassinatos, atos de suicídio? Por que somos tão estúpidos se a vida é tão bela e tão breve? Um dos grandes motivos é que as escolas no mundo não ensinam as ferramentas para o eu ser gestor psíquico. Outro grande motivo é que nossa mente é de uma complexidade inimaginável. Centenas de peças teatrais, experiências, são encenadas diariamente no palco da nossa mente sem a autorização do eu. Além disso, outro motivo é que aprendemos a ser tímidos nos momentos em que deveríamos gritar. Você é tímido em dirigir suas emoções? Pequenos problemas furtam a tranquilidade.
Há colegas de trabalho, casais, pais e filhos que, diante de pequenas frustrações, abrem algumas janelas tensionais e começam um pequeno atrito. Em seguida, abrem outras janelas, killer. Janelas assassinas que armazenam experiências traumáticas como frustrações, perdas, traições, medos, rejeições, raiva e ódio. Mais graves, que resgatam uma série de fantasmas do passado que acusam um ao outro e não interrompem a peça de terror por horas a fio. A relação vira um inferno. Há pessoas que sofrem uma injustiça no trabalho e passam dias pensando no fato e se angustiando. Há pessoas tímidas que, por terem de enfrentar uma reunião social, martirizam-se semanas antes. Essas pessoas maravilhosas ficam assistindo ao teatro de terror em sua mente, sem nada fazerem. Não sabem que o eu não é obrigado a viver tais pensamentos e emoções. Não sabem que podem dirigir sua história. Para administrar as emoções, você deve, rapidamente, duvidar de seus pensamentos perturbadores, duvidar do conteúdo doentio delas, deve questionar os motivos de sua reação, criticar sua ansiedade, exigir ser livre naquele momento. Enfim, deve usar a ferramenta do silêncio, interiorizar-se e resgatar a liderança do eu. Se não duvidar e criticar as peças teatrais doentias que se encenam em sua mente, o eu vai ser sempre vítima de seus transtornos emocionais. Escravos modernos. Há pessoas que são dependentes das outras, mas não de uma forma saudável, com cooperação, troca e encorajamento, e sim com cobranças, críticas excessivas, necessidade neurótica de serem o centro das atenções. Estão juntas mesmo sabendo que estão se matando. São escravas da era moderna. Somos dependentes do amor, da solidariedade, do altruísmo, da cooperação social, mas não podemos ser dependentes quando se trata da nossa opinião, autocrítica, autonomia. Muitas pessoas não têm algemas de ferro, mas são vítimas das algemas emocionais, geradas pelo pacto fatal do gatilho da memória com as janelas traumáticas. Essas pessoas falam, pensam, raciocinam com adequação e parecem não ser assombradas por nada fora dos focos de tensão. Mas quando o pacto do gatilho e das janelas killer ocorre novamente, o demônio da dependência as domina. É necessário mais do que lágrimas e desejos para superar essa dependência. É vital equipar o eu como gestor das emoções, reescrever as janelas e aprender a ser autor, autora da própria história. Consequências de não proteger a emoção. Ansiedade e sintomas psicossomáticos. Ansiedade é um estado psíquico em que ocorre produção excessiva de pensamentos e emoções tensos. Os sintomas básicos são irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono e, às vezes, sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão arterial, queda de cabelo, dor muscular. Os sintomas psicossomáticos surgem quando a ansiedade não é resolvida. Ela é transmitida para o córtex cerebral e vai procurar algum órgão de choque. No coração, gera taquicardia. Na pele, prurido, coceira. Nos pulmões, falta de ar. Algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver esses sintomas do que outras. Você apresenta um ou mais desses sintomas psicossomáticos? Pare, observe-se, escute-se. Perceba quais são as mensagens emitidas por seu corpo. Hoje sabemos que os transtornos ansiosos podem desencadear uma série de doenças físicas, do infarto a certos tipos de câncer. Nossa mente pode se tornar um oásis para a nossa vida ou uma bomba para o nosso corpo. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas desenvolverão algum tipo de câncer nos próximos 10 anos. Essa explosão dos casos de câncer não será devida apenas a causas genéticas, tabagismo, alcoolismo, má nutrição e fatores ambientais, entre outros, nem a melhoria do diagnóstico. Esse aumento será devido ao estresse crônico e à mente agitada, tensa, hiperpensante que atinge grande parte da população mundial. Você se preocupa com sua qualidade de vida? Então, administre o lixo que acumula em sua mente. Gerencie seus pensamentos e emoções. A escolha é sua. Ansiedade vital, normal, versus ansiedade doentia. Há uma ansiedade vital que é normal, pois nos anima a romper o conformismo, a lutar por nossos sonhos, a alimentar nossa curiosidade. Há outras que são destrutivas, intensas e bloqueadoras. Há vários tipos de ansiedade. Fobia, medo desproporcional diante de um objeto ou ser fóbico.
Síndrome do pânico. Sensação súbita de que vai morrer ou desmaiar, apesar da saúde ótima. Transtorno obsessivo compulsivo. TOC. Ideias fixas, acompanhadas, às vezes, de rituais ou comportamentos repetitivos. Transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Inquietação e irritabilidade, acompanhadas frequentemente de sintomas psicossomáticos. Estresse pós-traumático. Ansiedade que sucede traumas físicos e psíquicos, como perda de pessoas, perda de emprego, divórcio, acidentes, situações de violência, etc. Não podemos nos esquecer também da ansiedade causada pela Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA, como sofrimento por antecipação, mente agitada, flutuação emocional, irritabilidade, dores de cabeça, dores musculares, fadiga excessiva, esquecimento, etc. Extremamente comum nos dias atuais. Que tipo de ansiedade você tem ou já teve? Se um desses tipos de ansiedade envolvê-lo ou envolvê-la em alguma curva da vida, não se desespere. Isso pode ser reciclado e superado. Nada é irreversível na psique humana. Aplique as ferramentas e treine a administrar suas emoções, reciclar seu estilo de vida, atuar dentro de si mesmo, de si mesma. Depressão, o último estágio da dor humana. Existem vários tipos de depressão, como depressão maior, pessoa que sempre foi alegre, mas, por vários motivos, como perdas, frustrações e pensamentos negativos, tem uma crise depressiva. Depressão distímica, pessoa que sempre foi triste e pessimista, desde a adolescência. Depressão reacional, humor triste resultante de um trauma ou perda. Depressão bipolar, humor depressivo alternado, às vezes com euforia irracional. Os sintomas depressivos mais importantes são desânimo, perda do prazer, diminuição da libido, prazer sexual, transtorno do sono, insônia ou excesso de sono, alteração do apetite, ideias de suicídio, fadiga excessiva, ansiedade, isolamento social. Em alguns casos, existe influência genética, porém, não há condenação genética. Se a mãe ou o pai for depressivo, os filhos podem ser alegres, sociáveis e empreendedores. Muitos pacientes deprimidos são ótimas pessoas, mas não têm proteção emocional. Eles sofrem a dor dos outros, doam-se excessivamente, são hipersensíveis. Uma ofensa causa-lhes um eco intenso. Depressão é coisa séria. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, 20% da população mundial, cerca de 1,5 bilhão de pessoas, deve desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. Ninguém deve pensar que a depressão é fingimento, fragilidade ou frescura. A depressão não é um estado de tristeza temporário, superado em algumas horas ou dias. É uma doença que pode durar pelo menos 2 ou 3 semanas, e às vezes, muito mais tempo. Ela deve ser tratada não apenas por meio da psicoterapia, mas também por um psiquiatra experiente e com medicamentos antidepressivos. A depressão acomete todas as classes sociais e leva o mais forte dos seres humanos às lágrimas. Leva generais a se fragilizar, celebridades a perder o brilho e milionários a beijar a lona da miserabilidade. Pode fazer qualquer um se sentir na maior de todas as masmorras, o cárcere da emoção. Essa doença representa o último estágio do sofrimento humano. Não há palavras que expliquem a dimensão dessa dor. Só conhece esse drama quem já viveu esse tétrico espetáculo. A situação é tão dolorosa que, muitas vezes, leva ao suicídio. Quem pensa em morrer tem sede de viver. Muitos dependentes de álcool ou drogas, pessoas deprimidas ou que viveram grandes perdas, traições, crises financeiras ou sentimento de culpa asfixiante, entre outros problemas, pensam em morrer. Todos os anos, milhões de pessoas tentam o suicídio e, infelizmente, 800 mil conseguem tirar a vida, de acordo com um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado em setembro de 2014. Quando uma pessoa pensa em suicídio, na realidade não quer matar a vida, e sim a dor. Filosoficamente falando, todo pensamento sobre a morte é uma manifestação da vida, pois representa a mente viva, pensando na morte, e não a morte pensando em si mesma. Portanto, não existe a ideia pura de suicídio como muitos psiquiatras e psicólogos pensam. Não existe consciência da inexistência. Quem pensa em morrer tem, no fundo, fome e sede de viver. Está procurando desesperadamente destruir a angústia, as algemas da emoção deprimida e não terminar com a própria existência.
Muitos de meus pacientes deprimidos que pensavam em suicídio deram um salto em sua qualidade de vida ao descobrirem que, na realidade, não queriam morrer, mas desejavam superar o caos e viver intensamente. Saíram da plateia, aprenderam a resgatar a liderança do eu. Usando as ferramentas certas, deixaram de ser vítimas de sua miséria emocional e se tornaram autores da própria história. Por nada e por ninguém vale a pena deixar de viver. Se você tiver parentes ou amigos com depressão e sem coragem para viver, ouça-os sem criticar. Não lhes dê conselhos superficiais. Empreste-lhes os ouvidos e o coração emocional. Diga a eles que são fortes, que têm uma grande fome e sede de viver. Encoraje-os a não ter medo de se tratar. Uma pessoa madura não dá as costas para a dor, mas a enfrenta com dignidade. Jamais devemos desistir da vida. Devemos enfrentar com humildade e ousadia nossas perdas e decepções. Adote a técnica do DCD: duvidar, criticar e determinar. Devemos duvidar de tudo que nos controla, criticar diariamente cada pensamento perturbador, dar um choque de lucidez em nossas emoções doentias. Grite no único lugar em que não é admissível ficar tímido e amordaçado: dentro de si mesmo. Aliás, reflita. Você é tímido no teatro psíquico ou protagonista de sua história? A emoção doentia ama as pessoas passivas, mas a emoção saudável ama as pessoas que a lideram. Se você treinar a administrar sua emoção, depois de alguns meses o resultado será fabuloso. Você viverá mais tranquilamente, formará plataformas de janelas light. Saiba mais sobre esse tema no volume Controle o Estresse, desta coleção. E, pouco a pouco, seu eu terá mais encanto pela existência. A sensibilidade e a serenidade serão incorporadas gradativamente em sua personalidade. Exemplo de fragmentação de um ser humano. É possível usar técnicas para proteger a emoção e desenvolver saúde nessa sociedade altamente estressante, competitiva, consumista e que nos estimula pouco a entrar em camadas mais profundas de nossa mente. Mas, infelizmente, há milhões de pessoas que não aprenderam minimamente a fazer seguro emocional. Elas desabam diante de suas crises, perdas e contrariedades. Veja um exemplo. Uma mulher de 45 anos nunca havia tido depressão, mas certa vez teve uma decepção com o parceiro. Ele a traiu diversas vezes e, por fim, pediu a separação. Por não aprender a proteger sua emoção, essa mulher cometeu a maior traição que um ser humano pode cometer consigo mesmo: abandonar-se. Ela começou a viver em função das pedras de crack. No começo, usava uma pedra por dia, depois 2, até que passou a usar 10. O rápido efeito do crack produzia uma excitação mental que a viciava, a aprisionava e a transformava num zumbi. Perdeu completamente sua liberdade e autoestima. Deixou de ter um caso de amor consigo mesma. Quando pensava na droga ou estava ansiosa, deprimida e solitária, detonava o gatilho da memória, abria as janelas killer, duplo P. Veja mais no volume Controle o Estresse. E, a partir daí, não enxergava mais nada. Não pensava nas consequências dos seus comportamentos. Procurava compulsivamente uma nova pedra. O tempo passou e suas finanças se deterioraram. Ela deixou de estudar e ter um relacionamento razoável com as pessoas. Ninguém lhe dava crédito. Sem dinheiro e completamente dependente, passou a se prostituir para conseguir se drogar. Essa história real e triste indica que, em qualquer época, se não aprender a gerenciar pensamentos e emoções, bem como filtrar estímulos estressantes, o eu pode cair na masmorra da dependência e se tornar vítima da sua história e não autor dela. Técnicas para proteger a emoção. 1. Doar-se sem esperar retorno. Quem espera excessivamente retorno ou reconhecimento dos outros, em especial dos mais íntimos, pode não ter qualquer proteção emocional. Ao se doar para os filhos, alunos, parceiro ou parceira, amigos e colegas, diminuir a expectativa de retorno é fundamental para filtrar estímulos estressantes nas relações sociais. 2. Nunca exigir o que os outros não podem dar. Exigir serenidade, lucidez e coerência de alguém no exato momento em que falhou, tropeçou ou se irritou é invasão de privacidade e fonte de decepções. Nesse momento, a pessoa está sequestrada por uma janela traumática. O volume de tensão bloqueia milhares de janelas light e, portanto, ela não tem condições de dar uma resposta inteligente. Esperar o foco de tensão passar para depois intervir é uma manifestação solene
de quem aprendeu a gerenciar e amadurecer sua emoção. 3. Não agir à base do bateu, levou, da ação-reação. Estamos viciados em reagir quando alguém nos contraria. Ação e reação são ótimas para a física, mas péssimas para as relações humanas. Quem é impulsivo ou reage sem pensar, além de não proteger sua emoção, pode fazer dela uma lata de lixo social e destruir seus melhores relacionamentos. Você pode ter 100 atitudes saudáveis, mas se reagir grosseiramente uma vez, poderá asfixiar todas as ações positivas. Lembre-se de que, nos primeiros 30 segundos de tensão, podemos cometer os maiores erros da vida. Dizer palavras que jamais deveriam ser ditas a quem amamos. Faça a oração dos sábios nos momentos de conflito, o silêncio. Em seguida, aplique a próxima técnica. 4. Conquistar primeiro o território da emoção, depois o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar. A melhor maneira de contribuir com alguém que nos frustrou não é apontar a falha, pois tal atitude invade a privacidade e expande a janela killer. A melhor atitude é surpreender, elogiar, mostrar seus valores e, no segundo momento, apontar suas falhas. Quem rompe o cárcere do fenômeno bateu-levou e surpreende as pessoas que o frustram, torna-se um conquistador. Marca suas histórias, encanta-as. 5. A maior vingança em relação a um inimigo é perdoá-lo. Primeiro passo. E elogiá-lo. Segundo passo. A aplicabilidade dessa ferramenta pode não melhorar seu ofensor, desafeto ou inimigo, mas certamente mudará você, protegerá sua emoção, filtrará estímulos estressantes e melhorará seu sono e humor. Lembre-se, os frágeis condenam, os fortes perdoam, e os sábios encontram motivos para elogiar. Eles saem do rol dos comuns. Um homem que aprendeu a proteger sua emoção. Há 2000 anos, houve um homem que podemos classificar como mestre dos mestres da qualidade de vida. Ele atravessou o caos emocional com uma maturidade que surpreende a psiquiatria. Logo antes de ser preso e crucificado, o jardineiro da vida estava no jardim do Getsemane, preparando-se para suportar o insuportável. Judas estava a caminho com uma escolta de 300 soldados. Jesus teria de enfrentar, no dia seguinte, 4 julgamentos. Nas casas de Anás, Caifás, Herodes Antipas e Pilatos. E, por fim, a condenação. Teria de suportar seu caos de forma diferente de qualquer miserável que morrera injusta e penosamente. Teria de proteger sua emoção, perdoar em vez de condenar, compreender em vez de excluir, manter a serenidade em vez de ser controlado por janelas killer. Veja mais no volume Controle o Estresse desta coleção. Quem conseguiria gerenciar sua psique e ser líder de si mesmo em tais situações? Quem conseguiria pensar em seus alunos nessas circunstâncias? Mas ele o fez. Ele entrou no anfiteatro de seus pensamentos e no território de sua emoção e foi autor da própria história, enquanto o mundo desabava sobre ele. Por alguns momentos, analisou todas as possibilidades dolorosas que sofreria. Seu pensamento acelerou-se, sua emoção deprimiu-se. Mas sabia que não podia ser escravo de seus pensamentos antecipatórios, algo dificílimo naquele foco de tensão. Para surpresa dos discípulos que o achavam imbatível, ele disse que sua alma estava profundamente angustiada. Os discípulos se abalaram. Nunca o tinham visto se fragilizar e se assombraram mais ainda porque começaram a presenciar seus sintomas psicossomáticos, como a falta de ar e suor excessivo. Ele teve hematidrose, suor sanguinolento, um sintoma raríssimo que só ocorre no topo do estresse. Mas no instante em que o volume de tensão era enorme, Jesus se levantou. Seu eu saiu da plateia, deixou de ser vítima de seus pensamentos, entrou no palco de sua mente e assumiu o papel de diretor de sua emoção. É uma pena que esse notável homem só tenha sido estudado ao longo da história sob o ângulo da religião e da teologia. Estudá-lo pela ótica da psiquiatria, da psicologia e da sociologia proporciona um banho de lucidez. Jesus jamais abriu mão de ser líder de si mesmo. Jesus não abriu mão de resgatar a liderança do eu mesmo no limite da ansiedade e da angústia. É admirável. Nunca perdeu o controle de si mesmo. Ele não queria que seus discípulos fossem heróis ou perfeitos. Queria que não tivessem medo de chorar, de declarar seu sofrimento, de se abrir com alguns íntimos. Queria, em especial, que não abrissem mão de gerenciar, pelo menos minimamente, seus pensamentos e emoções.
O professor, mesmo no ápice de sua dor, treinou seus discípulos para ser autores da própria história. À medida que ele orava e clamava ao Pai, fazia um exercício psíquico de primeira grandeza. Sua mente havia se tornado um teatro de terror por tentar se preparar para aguentar o insuportável. Mas, em vez de ser passivo e se entregar ao desespero, ele declarou solenemente que não queria ser escravo de sua emoção. Mesmo chorando, com taquicardia e suando sangue, ele virou a mesa dentro do próprio ser. Duvidou da força do medo, criticou suas ideias perturbadoras e determinou ser livre. Reafirmo, ele saiu da plateia, entrou no palco e se tornou ator principal do teatro de sua mente. Fez, à sua maneira, o DCD: duvidar, criticar, determinar. Desse modo, governou com incrível maestria sua angústia depressiva e sua crise de ansiedade. Sua emoção se tranquilizou e sua capacidade de pensar voltou a ser livre. Somente isso explica as reações poéticas e gentis que ele teve quando Judas o traiu. Para quem o mestre dos mestres declarou sua dor? Para 3 alunos que em seguida o decepcionariam ao máximo: Pedro, Tiago e João. Pedro o negaria dramaticamente. E Tiago e João o abandonariam no momento em que Jesus mais precisaria da presença deles. Foi para essas pessoas que o frustrariam muitíssimo que o professor teve a coragem de se abrir e mais coragem ainda de ensinar as mais importantes lições para protegerem sua emoção. Muitos líderes religiosos não estudaram o psiquismo de Jesus e, portanto, não aprenderam essas intrigantes lições. Eles são solitários, têm medo de se abrir, a ninguém comunicam sua angústia, seus medos e depressão. Morrem em silêncio. E você, sabe se abrir? Tem medo de se frustrar? Tranca seus conflitos num cofre ou os esconde debaixo do tapete do seu status ou trabalho? Abre mão de gerir sua mente? Atravessa o caos, tropeça ou se acidenta? Lembre-se de que proteger a emoção é ser livre para sentir, mas não algemado pelos sentimentos. É capacitar o eu para gerenciar o medo, reciclar a ansiedade, superar a insegurança, dominar a dependência psíquica. Que tipo de emoção o perturba? Você é uma pessoa estável ou instável? Feliz ou deprimida? Independente ou dependente? Jamais seja espectador passivo da angústia, do humor triste, da irritabilidade, da impulsividade e da agressividade. Gerencie suas emoções. A saúde emocional, a felicidade, a tranquilidade, o prazer de viver e a criatividade estão ao alcance de todos. Infelizmente, poucos os encontram, pois os procuram em lugares errados. Nunca se arriscaram a explorar o incrível território da emoção e conquistar aquilo que o dinheiro não consegue comprar. No meu livro, Petrus Logos, diferentemente do que ocorre no livro Harry Potter, em que o personagem usa uma varinha mágica para resolver os conflitos, estimulo os jovens de todo o mundo a usar sua inteligência para explorar e proteger o incrível mundo da emoção. Afinal, ser livre e emocionalmente saudável depende de treinamento e educação, como visto neste volume que você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir Proteja Sua Emoção. Aprenda a ter a mente livre e saudável, de Augusto Cury, narrado por Alex Ferreira, gravado na ACR Produções Musicais.